Amados, nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus aos irmãos. Vamos falar sobre o apóstolo São Paulo, como Deus escolheu aquele homem, e ele escolheu para algo determinado no plano divino, no plano celestial. E ele é considerado por muitos o 12º apóstolo e por outros o 13º, porque o 12º que ocupou o lugar de Judas Iscariotes, que abandonou o apostolado, seu chamado, e foi a escolha de Matias. E nós sabemos quase nada a respeito de Matias. E na sequência houve uma outra escolha da parte do Senhor, e essa escolha foi de Paulo, que muitos consideram, uns consideram o 12º e outros 13º. Não importa a essa posição, apenas para trazer um conhecimento aos irmãos. E a finalidade de Deus escolher o apóstolo São Paulo é porque Deus queria trazer sobre ele, já pelo conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, porque ele foi uma pessoa, um aprendiz de um dos principais rabinos do seu tempo, chamado Gamaliel. Foi um estudante profundo das Escrituras do Velho Testamento, pertencia a uma seita das mais ferrenhas que buscava destruir a igreja, e Paulo, ele era o líder desse movimento, tinha sido autorizado a realizar isso, mas Deus tinha propósito com eles, propósito. E às vezes nós não imaginamos e não pensamos, e nós não conseguimos se conectar o que Deus realiza da forma como Ele realiza, da maneira, do modo como Ele realiza. Uma coisa é certa, a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E mesmo Paulo, sendo perseguidor da igreja, e ele permitiu a morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, que não foi nenhum dos 12 apóstolos, ele era um dos diáconos da igreja, e ele morreu apedrejado pela autorização de Paulo. E com certeza, Paulo, ele ouviu a oração que Estevão fez quando apedrejado, levantou os olhos para os céus e orou como o Senhor Jesus Cristo orou na cruz do Calvário, perdoando os seus algozes. E ele fez a mesma oração, para que Deus não levasse em conta aquilo que eles estavam fazendo, que aquele pecado não estivesse permanecendo sobre a vida daquelas pessoas, mas que Estevão perdoava eles. Com certeza isso ficou na cabeça do apóstolo, com certeza. Por quê? Porque ele, sendo um soldado de alta patente, ele não tinha isso, não se pedia perdão, não pedia perdão, perdoava alguém. Era dente por dente e olho por olho. Então, Deus começou a mexer no coração de Paulo através daquele momento, através daquela hora. E quando ele está indo para Damasco, como os irmãos sabem, para prender em Damasco os cristãos que lá estavam e trazê-los amarrados para as prisões de Jerusalém, ele teve aquele encontro especial com o Senhor Jesus Cristo, um encontro. Ele não viu Jesus, ele viu uma luz, ele ouviu a voz que daquela luz vinha, e houve a sua conversão. O plano de Deus começou nesse momento a ser executado. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, ele escreve o seguinte, que Deus o havia escolhido desde o ventre da mãe dele. Desde o ventre da mãe dele. E que ao se encontrar com Jesus, ele obteve
o esclarecimento, ele obteve a revelação a respeito disso. O que não acontecia, logicamente, quando ele vivia nas suas próprias práticas, usando a autoridade que ele tinha, exercendo-a sobre a igreja. Mas agora não. Agora ele se converteu e Deus tinha um plano grandioso para ele. Isso não quer dizer que o plano grandioso que Deus tinha para com o apóstolo São Paulo era um plano sem dor, era um plano sem afronta, era um plano em que ele jamais padeceria qualquer perseguição. Não, o plano de Deus foi estabelecido e as provações, as perseguições, as lutas começaram a desenvolver a vida espiritual do apóstolo São Paulo, buscando em cada momento, buscando em cada perseguição, o se aproximar mais do Senhor. E enquanto mais ele se aproximava do Senhor, maior eram as revelações que ele recebia do Senhor, recebia de Deus. E ele, meus amados irmãos, foi quem Deus escolheu para fundar várias igrejas e escrever cartas, recomendações, exortações a essas igrejas. E eu quero falar sobre uma delas, que foi a igreja de Filipos, a igreja que o apóstolo São Paulo fundou na sua segunda viagem missionária. A primeira igreja fundada no continente europeu, na Macedônia, que pertencia, era uma área da Grécia. E ele faz, ao escrever essa carta, ele escreve já preso em Roma, já quase no fim do seu ministério. E ao escrever essa carta, ele faz algumas recomendações para aqueles irmãos. Ele faz uma recomendação para que os irmãos permanecessem humildemente e tivessem perseverança na fé. Permanecer humilde é permanecer carregando sua cruz, é permanecer tomando a sua cruz, é permanecer na renúncia do seu eu e se submeter inteiramente à vontade de Deus. E ele também recomendou que aqueles irmãos perseverassem na fé. Se há uma recomendação de perseverança na fé, isso quer dizer que muitas coisas na caminhada, muitas situações no andar da fé iriam ser provadas, muitas coisas aconteceriam e muitas coisas acontecem conosco. E essa mesma orientação serve para nós como igreja, para que permaneçamos humildes na presença do Senhor, tomando a cada dia a nossa cruz, que é a renúncia do nosso eu, submetendo à vontade do Senhor, seja na hora da tribulação, seja na hora da tristeza, seja na hora da dor, seja na hora do desafio, seja na hora de situações adversas dos diversos tipos, seja qual for, permanecer humilde e perseverar, ficar na fé, não se afastar da fé, não desistir da fé, não abandonar a fé. E o apóstolo São Paulo, amados irmãos, ele escreve também essa carta como um ato de gratidão aos irmãos lá de Filipos. Por quê? Porque ele já estava preso em Roma. E ele preso não podia trabalhar, e sem poder trabalhar não havia como se sustentar. E a igreja de Filipos então mandava oferta para que ele se mantivesse. Ele estava preso numa casa que ele havia alugado, prisão domiciliar, não podia sair dali. Permaneceu ali até ser executado pelo
Uns dizem pelo imperador Nero, outros pelo imperador Domiciano. E foi isso que sucedeu. Mas, irmãos, quando o Senhor diz assim para nós como igreja, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, a gente tem isso como uma ordem imperativa do Senhor, uma ordem de Deus. E a gente não vê assim uma razão para que o Espírito Santo, uma vez que o Senhor deu esta ordem, o Espírito Santo nos impeça de pregar o evangelho em alguns lugares. Mas isso acontece. E quando o apóstolo São Paulo, ele que fora escolhido junto com Barnabé para fazer a missão missionária, e depois houve um desentendimento entre ambos, no capítulo 16, do verso de Atos dos Apóstolos, se você quiser agora abrir a Bíblia comigo, Atos 16, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, vai nos mencionar duas conversões que aconteceram lá em Filipe. Duas. Isso não quer dizer que não houve outras conversões. Não quer dizer isso. Assim como a Bíblia fala assim, diz assim que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. 2 filhos, Caim e Abel. E que não informa muito mais outras coisas a respeito de outros filhos. E muitas pessoas acham que eles só tiveram esses 2 filhos, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles tiveram outros filhos e filhas. Mas a história, ela continuou através de Abel e Caim. Por isso é mencionado o nome dos 2. Então existem muitas coisas na Bíblia Sagrada que nós somos levados a interpretar, porque a própria Bíblia nos dá esse direcionamento de interpretá-la não fora das Escrituras, mas dentro das Escrituras, não coisa nossa, mas coisa que a Bíblia nos dá firmeza de falar, firmeza de pregar. No capítulo de número 15, do versículo 36 ao 41, está narrando ali a separação entre Paulo e Barnabé. Houve um desentendimento, assim como às vezes existe desentendimento hoje em dia, né? Houve naquele tempo também. Então Barnabé e Paulo se separaram. Barnabé tomou um rumo, levando consigo seu sobrinho Marcos. Paulo tomou um outro rumo, e Paulo estava sendo acompanhado de Silas. E agora, no capítulo 16, ele também pede a companhia de Timóteo, que na verdade era seu filho na fé, mas que ele era filho de uma judia com um pai grego. Então, ele é convidado e Timóteo começa a andar junto com esses 2 homens. Por quê? Porque houve um testemunho da comunidade, da bondade, da firmeza que Timóteo tinha. No capítulo de número 16, assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Lucas, que é o escritor, ele está nos informando, meus irmãos, a respeito da comunidade cristã que estava se desenvolvendo, e algumas coisas começaram a ser acrescentadas e trouxe um certo desconforto para a igreja, e que isso precisava ser tirado a limpo. E nada melhor do que os apóstolos ali em Jerusalém,
para que eles então, sendo levado a eles as situações, eles pudessem então encaminhá-las da melhor maneira possível. E assim foi na liderança de Timóteo, que é irmão do Senhor Jesus Cristo, que esteve à frente na presidência do primeiro concílio que teve, e eles escreveram uma carta. Foi-se bom, achou-se bom, nós, e assim como o Espírito Santo, e escreve algumas diretrizes, algumas orientações. Aí, irmão, Paulo nas igrejas que ele vai passando, ele vai falando aquilo, vai orientando, vai orientando. Chega um momento, meus irmãos, que ele tem uma visão, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha, a ordem imperativa do Senhor é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é isso? Ide fazer discípulos de todas as nações. Mas eles tinham alcançado 3 províncias dentro da ordem do Senhor: Jerusalém, Judeia, Samaria. Agora, Paulo, ele está com desejo de pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito do Senhor lhe impede, porque o Espírito do Senhor o estava levantando para um projeto, para uma determinada orientação. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. É aí, irmão, que Paulo é levado a entrar no novo continente, no continente europeu. A primeira cidade da Europa, onde a palavra de Deus chega, na Macedônia. E a visão que ele teve foi uma visão muito importante, muito importante. Talvez, no momento em que ele foi deitar, ele ficou pensando: mas por que eu não pude pregar o evangelho ali? A pessoa que tem em seu coração a força do evangelismo, ele não pode ver grupos de pessoas que ele sente vontade de pregar o evangelho. Ele não pode ver aglomeração de pessoas que ele já pensa logo em ir e levar o evangelho a essas pessoas. E isso ardia continuamente no coração de Paulo. E a visão que ele tinha era acompanhada pelos demais que o seguiam. Os demais que o seguiam. Irmãos, ele estava, quem sabe assim, meio talvez um pouco confuso. Mas, como o Senhor é grandioso, é poderoso, é santo, que não nos deixa confundidos, ele então, ao deitar-se, ao dormir, recebe ali uma visão. Um homem da Macedônia chega de lado da cama dele e fala: olha, vem para a Macedônia, passa a Macedônia, ajuda-nos. E quando ele acorda, ele percebe que aquilo é um chamado e uma orientação de Deus. Uma orientação de Deus. O mais rápido possível, ele se apressa em ir, em seguir. Ele se apressa. Sabe, meus irmãos,
Quando ele chega em Filipos, partindo de Troade, navegamos diretamente para a Samotácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é uma colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Esses vários dias que eles ficaram ali, eles não ficaram à toa. Eles ficaram esperando uma orientação clara daquilo que Deus queria que eles fizessem. Uma orientação clara. E nessa orientação clara que eles tiveram, às vezes acontece com a gente também. A gente vai a um determinado local, um determinado lugar, e a gente vai com um pensamento. O apóstolo São Paulo e os demais saíram do lugar onde eles estavam, e eles foram até a beira de um rio, para poder buscar a Deus em oração. Isso que eles fizeram, foram buscar a Deus em oração. Mas eles não imaginavam que ali onde eles estariam buscando a Deus em oração, Deus já havia preparado o local e pessoas para ouvir a pregação que o Senhor estava dando para Paulo e os demais. E o que a Bíblia nos fala, meus irmãos? A Bíblia diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Essas mulheres, elas não estavam ali à toa. Elas estavam reunidas porque elas tinham interesse em alguma coisa ali. E o interesse delas estava despertado por causa de uma mulher, de uma vendedora de púrpura. Ela fabricava e vendia o tecido de púrpura, é um tecido vermelho, um tecido que só pessoas suntuosas, só pessoas de alto valor aquisitivo compravam, porque era caríssimo. Era tecido que ia na roupagem dos reis. Está escrito assim: uma das que ouvia, melhor, sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Olha que coisa interessante. Ela era uma mulher que temia Deus, mas ela não era uma mulher convertida. Ela era uma mulher que tinha reverência com Deus, mas ela não era uma mulher que conhecia o caminho da salvação. Mas o Senhor conhecia o coração dela. Ela era uma mulher temente a Deus. E quando o apóstolo São Paulo começa a falar a respeito da salvação, o Senhor alcança o coração dela. O Senhor alcança o coração dela. Ela abre o coração e recebe a palavra de Deus. Olha, irmão, o que está escrito lá em Hebreus: quando você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como aconteceu lá nas águas de Meribá. Então, o abrir o coração está no momento que nós ouvimos a palavra. Não é que Deus fecha ou que Deus tranca o coração. Será que só foi o coração de Lídia que estava pronto para ouvir o evangelho ali? Ou será que só citou ela como convertida porque a história de Filipos passaria ainda outras ocasiões pela vida dela? A Bíblia nos fala que essa Lídia, ela era lá de Tiatira. Ela estava ali reunida com aquelas mulheres vendendo o produto dela. Ela era uma comerciante. Não estava reunida à toa ali. Mas o interesse da venda. Mas o Senhor tinha o interesse de alcançar o coração. Porque o Senhor queria ali na cidade de Filipos fundar a sua comunidade.
fundar a sua igreja. E sabe o que eu acho interessante aqui, meus irmãos? Olha que coisa interessante. Diz assim: o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ela era uma mulher temente a Deus. E tem muita gente que teme a Deus, mas não abre o coração para o Evangelho. E sabemos nós que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, às vezes, as pessoas temem a Deus, têm uma reverência muito grande com Deus, né? Tem um respeito muito grande, falou em Deus, né? Inclusive tem muitas pessoas que a gente sabe que elas não têm nenhum contato assim espiritual, porque pelos frutos você conhece. Mas quando você fala assim, Deus te abençoe, a pessoa até tira o chapéu em reverência e respeito. Mas isso não quer dizer que é uma pessoa salva, ela está apenas expressando respeito. E respeito a Deus não nos traz salvação. Reverência para com Deus não nos traz salvação. O que nos traz a salvação é atendermos o chamado dele, e o chamado dele não é feito de outra maneira a não ser pelo Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A salvação não tem outro meio, não tem outro modo, não tem outro jeito. Foi estabelecido pelo Evangelho que veio do reino de Deus, pela boca e pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, abriu-se o coração dela, e qual foi a sequência, irmão, da ação? Está escrito aqui: o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Então, amado irmão, começou-se ali a igreja do Senhor. Primeira convertida na Europa, a mulher chamada Lídia. E até hoje o nome dela é falado em todas as pregações que se usa esse texto aí. Em todas as pregações, onde anuncia, onde informa como foi que o Evangelho chegou à Europa, usa-se o nome de Lídia, que foi a primeira convertida ali. Mas, irmãos, e ela se tornou assim uma pessoa de um coração muito aberto. E nos diz na sequência do verso assim, ó: ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. E eles ficaram na casa de Lídia. E eles não ficaram somente essa vez na casa de Lídia. Em outras viagens missionárias que eles fizeram, eles foram e ficaram hospedados na casa dela. Mas houve também uma outra conversão, irmãos. Houve também uma outra conversão. E essa conversão se deu de uma maneira um tanto assim quanto, no nosso modo de ver, se nós analisarmos apenas o contexto literalmente, não enxergarmos a coisa espiritual, o motivo, a razão pela qual Deus permitiu que tal acontecesse, a gente vai ficar sem entender, sem compreender. O que aconteceu? Aconteceu que Paulo e os demais que com ele estavam, iam sempre orar naquele lugar. Tinha aquela moça que era escrava de uns senhores lá, que tinha o espírito de adivinhação. E essa moça, quando viam esses homens do Senhor passar, ela dizia: ei, olha, esses aí que vocês anunciam o reino de Deus são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava falando nada de errado, era exatamente aquilo. Mas como é que ela soube disso? O espírito de adivinhação que estava nela. Esse mesmo espírito que quando a pessoa vai no centro espírita, fala como era o nome da mãe, fala onde é que guardou isso, fala do perfume tal, fala de coisa tal. Esse mesmo espírito. Esse mesmo espírito. Esse espírito que tem um sede o tempo. Então, esse espírito de adivinhação. E ela era horrivelmente usada pelos seus senhores, porque eles tinham lucro nas adivinhações dela. Tinham lucro.
E quando Paulo então repreende o espírito de adivinhação que está na vida dela, e aquele espírito sai, aqueles homens que a traziam como escrava ficaram horrorizados, ficaram revoltados, e eles pegaram Paulo, e eles tinham uma certa influência em Filipos, levaram Paulo às autoridades, e as autoridades prenderam Paulo, sem primeiramente açoitá-los. E eles foram açoitados primeiramente e depois levados no cárcere. Agora, irmão, você sabe que tem muitas pessoas que passam por um sofrimento, passam por um momento muito difícil, e aquele momento parece não ser da vontade de Deus, parece que Deus não está naquilo, parece que Deus... E realmente, Deus não está naquilo, mas Deus vai usar aquilo para engrandecer o nome dEle. Deus vai usar aquilo para trazer o conhecimento do nome dEle. Porque quando Paulo e Silas, e lá estão presos, e eu creio também que Lucas junto estava, porque foi ele que escreveu esse evangelho, ele usa o pronome nós. Então, quando eles estão presos, o que ele faz, irmão? Ele começa a dizer: mas o que aconteceu? Onde é que está o meu Deus que é todo poderoso? Qual foi o mal que eu fiz para vir para essa prisão? Cadê o meu Deus? Onde é que o Senhor se escondeu nesta hora? Onde é que o Senhor está? Ó sabedor de todas as coisas, ó poderoso sobre tudo. Foi isso que ele falou, amado irmão. Foi isso que ele falou. O apóstolo São Paulo, ele foi treinado em sofrimentos para compreender, para entender e trazer o conhecimento a nós daquilo que ele escreve posteriormente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gostou disso ou não? Todas as coisas. Às vezes nós começamos a reclamar de inúmeras coisas e a gente não tem discernimento espiritual. O que é que Deus vai fazer? Qual vai ser o fim disso? E o apóstolo São Paulo nos dá uma recomendação: olha aqui, não julgue nada antes do tempo. Deixa-se cumprir até o total, até o final. E sucede o que, irmão? Eles estão lá, perto da meia-noite. Perto da meia-noite, o que eles estão fazendo? Reclamando, murmurando, amargurados, tristes, abatidos? Não. O apóstolo São Paulo diz que não existia cadeia que pudesse prendê-lo, porque o espírito dele era livre em Cristo Jesus. Era livre em Cristo Jesus. E ele começa a cantar. Eu gostaria de saber qual é o hino que eles cantaram. Assim como eu gostaria de saber também qual é o hino que Jesus e os demais cantaram quando instituíram a Santa Ceia. A Bíblia fala que instituíram a Santa Ceia, cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras. Aqui diz que Paulo e Silas oravam e cantavam, e os demais presos ouviam. Oravam e cantavam, e os demais ouviam. Os demais ouviam. Chegou o momento, amado irmão, de uma intervenção divina. Muito embora Paulo poderia sim, como cidadão romano, a autoridade que ele tinha, ele poderia sim reivindicar essa autoridade, se anunciar como cidadão romano, e imediatamente ele seria solto. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. E a Bíblia nos fala assim, que uma alma vale mais para Deus do que todo mundo. A Bíblia fala assim, que quando um pecador se arrepende, os anjos festejam lá no céu. Os anjos festejam lá no céu. E eles estão cantando e orando, e o coração de Deus não resistiu. Não resistiu. Houve o quê? Um grande terremoto. A porta das prisões foram abaladas e se abriram.
O carcereiro que dormindo estava, porque ele estava tranquilo, não tinha como ninguém escapar daquela prisão. Era uma prisão para prisioneiros de alta periculosidade. Estavam lá presos, com algemas nos pés, em troncos, não tinha como. Mas o que sucede, irmão? Quando o carcereiro vê tudo aquilo, o carcereiro fica apavorado. Você acha que o carcereiro não tinha ouvido Paulo cantar? Você acha que o carcereiro não tinha ouvido? Acho que Paulo não cantava muito bem, não. Mas cantava. Acho que Silas cantava melhor. Eu acho que se Lucas estivesse junto, Lucas também cantava melhor que Paulo. Né? Cantava melhor. Mas ouve, irmão, eles ouviram, presta atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes você vai pregar em algum determinado local, irmão, e tem aquela pessoa assim que está ali olhando, observando, está parecendo interessada. E tem aquela que está assim, parece que está pouco ligando. E às vezes, aquela que aparentemente está interessada, fica por isso mesmo. E aquela que aparentemente não tem interesse nenhum, é nela que Deus está movendo, é nela. É nela. E muitas vezes ela disfarça para não dar o entender que ela está interessada naquilo. Eu estava falando para a pastora Marisete hoje. Pelo amor de Deus, é algo meu, não tem nada a ver com Paulo, não tem nada a ver, e nem me comparo de jeito nenhum. Mas, irmãos, muitas vezes, quando eu morava na rua Davi Campista, estava casado de novo, a minha esposa preparava a comida na hora do almoço, eu estava almoçando, irmão, me vinha um poder tão forte da parte de Deus, sabe, para apenas exemplificar para os irmãos. Se você pegar um palitinho de fósforo com seus dedos, você esmigalha ele, não quebra ele, tem mais ou menos assim. Eu tinha que parar de comer porque eu não aguentava comer. E Deus me dizia, vai lá na praça. E eu ia na praça da rodoviária e pregava na praça da rodoviária. A hora que voltava, acabava de almoçar. Sei lá qual é o propósito de Deus. Sim, sei. O propósito de Deus era que tinha pessoa lá que precisava ouvir. Qual delas? Todas elas. Todas que estavam lá precisavam ouvir. Umas estariam ouvindo e posteriormente estariam em algum lugar, de alguma maneira, de algum jeito, dando fruto pela palavra que ouviram. E outras talvez vivessem indiferente àquilo que ouviram, mas ouviram com propósito também. O propósito não é de condenar, é de salvar. O homem já está condenado, o homem não precisa de condenação, ele já é condenado, ele precisa da salvação. E muitas vezes, meus irmãos, eu estava pregando ali, 10 anos aproximadamente depois, eu estava andando na Avenida Doutor Lisboa, veio um homem e me parou e falou, o senhor é que pregava lá na rua, lá na rodoviária? Eu falei, irmão, pois bem, há 10 anos atrás, eu estava dentro de um ônibus indo para Limeira, e eu vi a tua pregação, e quando eu cheguei na minha cidade, eu me converti lá, eu já sou convertido, graças a Deus. Uma outra ocasião, eu estava pregando lá, né? E se os irmãos recordam que lá onde é a Praça João Pinheiro, a rodoviária era ali. E tinha um boteco do lado esquerdo. Estava um rapaz lá bebendo, né? E eu pregando. Ele sai lá de dentro do boteco e ele vem aonde eu estava. E enquanto eu pregava, ele pôs o braço dele no meu ombro e deu uma baforada no cigarro na minha cara. E bebia a cerveja. Baforada e bebia a cerveja. Saiu um rapaz de dentro do ônibus lá, não vi que ônibus que era, não vi. Aquele rapaz atravessou a rua,
deu um empurrão naquele rapaz que jogou ele uns 3 metros de costa no chão. Outra ocasião, pregava eu no bar, perto do bar do tio Pepe ali, e anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Sai um rapaz de dentro do bar, a saveiro dele estava parada na esquina, ele entrou na saveiro, pegou o revólver e fez assim para mim: aqui para você, ó. Irmão, Deus me envolveu num poder, eu nunca mais senti aquilo, viu? Me envolveu num poder tão grande, que eu atravessei a rua, fui aonde ele estava. E eu continuei pregando. E na hora que eu respirei para continuar a pregação, falei para ele: por que você não atira? Atira. Mas, irmão, eu senti a força de Deus amarrando aquele rapaz, envergonhando aquele rapaz. Então, ele não é convertido não, porque eu sei quem ele é. Ele não me reconhece, mas eu sei quem é. Já até converso com ele, mas eu vou ter oportunidade de conversar com ele e falar ainda isso para ele, né? E, viu, irmãos? Então, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Por isso que a Bíblia fala assim, que nós não devemos observar o tempo, nós devemos semear, porque aquele que observa o vento não semeia. Aquele que observa as dificuldades, ele não faz nada, ele fica preso. Aquele que observa o tempo, ele não realiza absolutamente nada. Porque a palavra de Deus não é pregada facilmente, ela é feita com muita luta. Com muita luta, porque existe um império. Se você vai pregar a salvação do reino, existe um outro reino que não quer que você pregue. Não quer que você pregue. Então Paulo estava lá, irmãos. Por isso, às vezes, eu fico assim tão aborrecido com algum irmãozinho. Eu não vou mais na igreja por causa dele. Não vou mais. Sabe aquelas coiseiras? Ixi, meu Deus, imagina se ele fosse jogado na cova dos leões. Imagina se ele tivesse que enfrentar alguma dificuldade real. Imagina se ele tivesse. Imagina o que seria dele. Imagina o que seria dele. Então, irmãos, quando Paulo está pregando, eles pregam, houve aquele terremoto. O carcereiro, ele fica apavorado demais, porque ele teria que pagar com a própria vida a fuga dos obreiros, a fuga dos prisioneiros, com a própria vida. Tanto que ele mesmo faz a menção de se suicidar. E quando ele faz assim, o que ele ouve, Paulo? Não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. E qual foi a pergunta que o carcereiro faz para ele? O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Lembra de Lídia e sua família, lembra, hein? A primeira convertida não foi só Lídia, foi ela e sua família. Agora veja bem a resposta. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Amém? Você e os de sua casa. O plano não é individual. O propósito de Deus, desde o princípio, é a família. É a família. Você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Amém? Aí iniciou-se a igreja de Filipos. Amado irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. O Senhor Jesus Cristo disse: se o grão de trigo vier e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, multiplica-se, multiplica-se, multiplica-se. Assim como um grão de
de milho que você lança, se ele não morrer, ele não vai dar árvore e não vai dar espiga com muitos e muitos e muitos milhos. O Senhor está falando da vida dele. Se ele viesse e não morresse, permaneceria ele só. Mas ao morrer e ao ressuscitar, então gerou-se a comunidade que nós temos no mundo todo. No mundo todo. E às vezes o sofrimento de um é para a salvação de outro. Se Paulo não fosse preso, se Paulo não fosse açoitado, não haveria conversão do carcereiro, e nós hoje não estaríamos falando dele. O apóstolo São Paulo, ao escrever a sua carta aos filipenses, ao povo de Filipe, ele traz uma declaração muito importante. Esses dias atrás, mataram Charles Kirk, um homem pai de família, não era assaltante de banco, não roubou INSS, não participou de mensalão, não participou de petrolão, não participou de nenhum desacato a ninguém, não usou arma contra ninguém. A arma dele era a defesa do Evangelho. E ele foi morto. Todos nós lamentamos a morte dele, lógico. Ficou a esposa e as duas filhinhas, mas Deus cuidará deles. Porque a morte desse rapaz vai trazer uma comoção na Europa, como já aconteceu na Inglaterra, onde mais de 1 milhão de pessoas se reuniram, bradando o nome dele, em defesa do nome dele. Mas tem aqueles idiotas, e que muitos pastores, e que muitos irmãos de igreja fazem parte daquele grupo que defende aborto, que defende a morte dos que pensam o contrário, que defende a facada, que defende o tiro. Muitos desses. Irmãos, muito desse tipo, não considero pastor e não considero irmão uma pessoa que está nesse caminho. Não considero. Porque é totalmente contra os princípios da palavra de Deus. Totalmente contra. Aquele professor de história lá do Rio Grande do Sul, o tal do Peninha, que se alegrou com a morte desse rapaz. Se regozijou. Como é que pode, irmão? Como é que pode eu deixar o meu filho ser ensinado por uma besta dessa aí? Como é que eu posso? Como é que pode, irmão? Como é que pode? Como é que pode? Olha só, os irmãos de Filipos, eles estavam sendo consolados pelo apóstolo São Paulo. Mas aonde é que o apóstolo São Paulo estava quando escreveu a carta? Estava no final dos seus dias, praticamente preso em Roma. E ele escreve com a ajuda de Timóteo a carta para Filipos. E o que é que ele fala? Olha aqui no capítulo de número 1, versículo 12, aos Filipenses. Até o ministro da Suprema fez chacota com a morte do rapaz. Imagine você por quem é que nós estamos sendo governados. Olha o que ele fala. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho.
Amém? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Ele estava preso lá, irmão, por causa de Cristo, por ser um pregador, por defender a fé. Isso o levou à cadeia. E ele aqui está falando, se ele não tivesse preso lá a guarda pretoriana, que é a guarda do palácio, do governador, não estaria ouvindo o que ouviu, porque a guarda montava guarda na casa para que ele não fugisse. Então ele tinha a oportunidade, na troca de guarda, pregar para um guarda, na troca de guarda, pregar para outro guarda, na troca de guarda, pregar para outro guarda, e todos eles ficaram sabendo que ele não era um assassino, que ele não era um ladrão, que ele não teve preso por assaltar, que ele não teve preso por enganar, que ele não estava preso por ter se levantado contra essa ou contra aquela autoridade. Ele estava preso porque ele era um pregador e um defensor do Evangelho. E ele entendia, muito embora os irmãos de Filipos não entendiam. Onde já se viu? É o nosso apóstolo. Onde já se viu? Ele tinha uma intimidade tão grande. Como é que Deus permitiu acontecer isso com ele? Vocês não estão entendendo nada. Tudo isso está para engrandecer o reino de Deus. Estou tendo oportunidade para pregar para tanta gente que não conhecia. E se eu não estivesse aqui, eles não poderiam ouvir. Mas o Senhor tem interesse nisso. O Senhor tem interesse na salvação deles. Assim como o Senhor teve interesse na salvação de Lídia. Assim como o Senhor teve interesse na salvação do carcereiro. Assim o Senhor tem interesse também. E olha o que ele fala, irmão. Olha o resultado. Como resultado, tornou-se evidente em toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, os irmãos, por ver Paulo preso, começaram a desenvolver a atitude de pregar o Evangelho com maior determinação, com maior destemor. Eles perderam o medo, perderam o temor. E a igreja, ela precisa perder o medo. Precisa perder o medo. Medo de falar de Jesus aos parentes, medo de falar de Jesus na escola, medo de falar de Jesus na faculdade. E olha, hoje está tendo até estudo para os estudantes, como é que eles devem se defender na escola, porque a escola está armada contra a sua fé. Ela foi armada contra a sua fé, ela foi armada contra a minha fé. A universidade está cheia de pessoas que foram armadas para querer denegrir a tua imagem, denegrir a imagem de Cristo, denegrir a tua fé, fazer com que você afaste dos caminhos do Senhor. Amém? Então, irmão, não pense você que o sofrimento de alguém que serve ao Senhor é sem propósito, sem objetivo. Tem sim. Tem sim. E às vezes você pode não discerni-lo imediatamente, mas no decorrer dos dias você vai ter esse entendimento. Você vai ter essa compreensão. Nós vamos ter esse... O próprio Paulo está falando isso. O próprio Paulo está falando isso. Ele mesmo está dizendo isso. E eu sei que existem muitos dos nossos irmãos que têm sido oprimidos na sala de aula. Por isso que estão uma luta muito grande para impedir o estabelecimento de escolas militares.
porque prego, ensino o que é direito, ensino o que é reto. Às vezes você fica abismado. Você vê uma pessoa entrevistando uma pessoa que estuda numa escola de princípio militar, e você vê uma outra que estuda aí, a pessoa não sabe nem... Em vista da outra, não sabe nada, não sabe nada. Nada. Mas, irmãos, é nessa palavra que eu quero parar. Ok? O sofrimento dos servos de Deus não são em vão. E se pode ter certeza, esse moço que foi assassinado lá nos Estados Unidos, por você sabe de onde, foi uma semente lançada no chão. E já está trazendo muitos resultados. Muitos insurgiram. Muitos. E deixaram de ter vergonha da sua fé. E estão lutando por ela. Para defender o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então fique com essa palavra em nome do Senhor.